Vamos lá, gente, voltando, e a gente falando sobre multiculturalismo, falando de comidas típicas de cada região. Já vai dar 11h30, já tem gente com fome aí, né? A professora aqui, na hora que fala em comida, numa hora dessa, pronto, né? Eu me desmancho, né? Gente, é o seguinte, estou recebendo aqui no estúdio, não só eu, mas o nosso diretor de imagem, João, o nosso professor assistente, alunos de Elesbão Veloso, tá? Não sei se vão entrar todos, né? Porque podem estar com vergonha, mas eu quero que entre aqui no estúdio, tá? Olha só a visita aqui desses alunos de Elesbão Veloso, de Benedito Portela, tá? Só vai entrar as duas, não vai entrar mais não? Bora, gente, pode entrar. Olha só, gente. Não precisa de pente, não, porque toda hora eu fico me ajeitando aqui. Olha só, gente. Aqui são alunos de Elesbão Veloso visitando o canal Educação, tá? Vem mais pra cá aqui, tá? Para que a gente possa... Tá bom, João? Tá, beleza? Tá pegando todo mundo? Beleza. Estão visitando o canal, né? Não conheciam? Então chegaram hoje, né? De manhã cedo. Já tomaram café? Vão almoçar por aqui? Tá. Agora é aquela tal coisa. Estão fazendo algum curso técnico? Ou pretendem fazer? Olha aí, pretendem fazer o curso técnico, né? Temos vários cursos aqui. Eu estou dando aula aqui no curso técnico de finanças. Mais tarde estarei com os alunos do curso técnico de administração. Amanhã com os alunos do curso técnico de serviços jurídicos, né? Tem curso técnico de recursos humanos, maravilhosos professores. Não quero dizer, chamando para minha praia, né? Que somente o curso técnico tem professor bom, mas o ensino médio, né? Tem vários professores, vários não, todos os professores são maravilhosos, né? Então, olha só, Nova Santa Rita, Landry Salles, os outros alunos que estão acompanhando a nossa aula aí do curso técnico em finanças, façam isso, gente. Venham visitar o canal Educação, venham visitar essa organização, essa empresa, né? É muito bom ter esse contato com o aluno. Infelizmente, antigamente, né, quando a professora que iniciou no canal, ela tinha interação com o aluno, né? Botava aí, liga aí, não era, João? Liga aí, vamos falar com o pessoal de Landry Salles, Nova Santa Rita. Dá. Vai voltar, né? Olha aí, vai voltar a interação. Mas isso aqui, gente, é outro nível, né? Tá aqui contato, vendo a carinha de cada aluno, vendo o interesse em conhecer, né, de onde é que eles estão assistindo a aula, como é que funciona o estúdio, como é que os professores ficam aqui. Olha, tem aluno que pensa que a professora Iuna é enorme. Né? Tem professor aí, os outros professores já disseram, gente, a professora Iuna é pequenininha, né? É franzininha, porque na TV a gente engorda, né? Na TV a gente engorda. Então é franzininha. E uma vez eu estava num supermercado e uma pessoa no caixa falou assim, oi, professora, eu sou sua aluna. Professora, a senhora é pequenininha. Então, assim, isso não tem preço. Venham nos visitar, venham conhecer. Antigamente também os professores viajavam para fazer aula externa. Também aula prática era muito bom. Com fé em Deus vai voltar, tá? Sejam todos bem-vindos, tá? Espero que vocês aproveitem. Já passaram em todos os estúdios? Já. Esse aqui foi o último? Não, nós já tínhamos ido aqui. Ah, tá. Pois pronto. Pois sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade, tá? Foi um prazer conhecer vocês. E lembrando que eles ainda vão escolher aí o curso técnico, se quiserem fazer. Se não quiser fazer, tá tudo bem. Não tem problema nenhum, tá? Um grande abraço para vocês. Mandem um abraço para a professora mediador, professor mediador, tá bom? E apareçam mais vezes, tá certo? Tchau, gente. Foi um prazer. E um aluno preocupado em pentear o cabelo. E a professora fica aqui, né? Só assim, na hora do intervalo, se ajeitando, né, gente? Olha aí, gente. Tá vendo como é? A importância de conhecer o local, o ambiente, né? É isso que a gente deve fazer. Ter esse contato, tá bom? Conhecer a área, o ambiente que você está assistindo a aula, que muita gente não conhece. Ok? Então, vamos lá, continuando a nossa aula, né? Governança corporativa, empresa multicultural. Eu perguntei para vocês o que é uma empresa multicultural.
Né? Perguntei. Então, é uma empresa que dá oportunidade a diversas culturas, que emprega, que abre as portas para diferentes culturas, sem discriminação, se já está inserido na governança corporativa, então a gente lembra o quê? Que tem um código de ética. Além de seguir a legislação vigente, ela tem o seu próprio código de ética, a norma de conduta. Tá? Um aspecto relevante para o desenvolvimento de políticas éticas corporativas é o respeito e incentivo à multicultura. Respeitar e incentivar essas diferenças. Porque aqui existem diferenças. Tá? Então, a gente tem que respeitar e incentivar essas diferenças dentro de uma organização. Uma organização agindo dessa forma, ela serve como exemplo para outras. Tá? Empresa multicultural, entidade que incentiva, desenvolve e partilha a diversidade de manifestação cultural presente na sociedade. Tá? Empresa não multicultural, entidade que, embora contenha culturas diversificada na equipe de trabalho, mantém uma gestão uniforme e excludente. Olha aí. Ela tem a sua cultura diversificada, mas é uma gestão uniforme. É uma gestão que exclui. Tá? Então, é uma empresa não multicultural. Professora, e tem empresas assim? Tem. Tem empresas assim. Tá? E isso não é bom. Diversidade. Lembram do estudo de caso da aula sobre as 5 dimensões da ética empresarial? 5 dimensões da ética empresarial. O excelente profissional que não recebeu a promoção numa empresa alemã porque não possuía afinidade cultural com a organização. Recentemente mostrou na internet, eu não sei se é fake, não sei se esse foi o motivo que levou o que eu vi. Né? Numa empresa, né, na estação de metrô, um brasileiro, né, um lutador brasileiro, ele foi espancado por profissionais, né, por policiais do país, eu não lembro qual era o país, porque cometeu um ato, não sei se por falar português, ele não sabia falar, eu não sei se falou em português e alguém entendeu, não sei o que ele falou, mas ele foi espancado. Achei muito estranho essa notícia, essa publicação, tá? Porque isso não é motivo. Da mesma forma, isso aqui, né? Um profissional que não recebeu a promoção, né, na empresa alemã, porque não possuía afinidade cultural, não possuía uma afinidade com a organização. Por isso ele não recebeu a promoção. Isso já é exclusão. Isso é exclusão. A multiculturalidade foi respeitada e levada em consideração na decisão da empresa de abrir mão do componente, né, do competente colaborador. Tá? Colaborador é competente. Foi o mesmo caso de exemplo que eu falei, onde uma mulher, né, uma mulher que tem a mesma capacidade que o profissional, sendo ele homem, tem qualificações iguais, tem tempos de experiência igual, os dois são contratados e o salário é diferenciado porque ela é mulher, então ela ganha menos. Isso é exclusão. Isso é discriminação de gênero. Nós estudamos isso. Tem empresas assim, professora? Tem. Tem empresas assim. Né? Tem empresas onde o deficiente abre vaga para deficiente físico, abre vaga para qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência, né? Mas o salário não é igual ao que estão exercendo naquele cargo, naquele mesmo setor. Por quê? É como se pagasse menos porque achasse que aquela pessoa estava incapacitada de exercer aquilo. Se eu estou no setor de vendas, vamos supor,
Se eu estou no setor de uma loja, trabalhando no setor de uma loja, no setor de vendas, e aí contratam uma pessoa com deficiência auditiva para ser vendedor, por que ele vai ganhar menos? Vamos supor que no currículo dele tem vários cursos de venda, de gestão de venda, técnicas de venda. Então, isso dá capacidade para ele, né? Mesmo ele sendo deficiente auditivo, mas ele ganha menos. Tem empresas assim, professora? Tem. Né? Então, isso é falta de respeito à multiculturalidade. Tá? Porque envolve também a discriminação. De todo e qualquer tipo. Certo? Aprendemos na aula passada que a gestão inclusiva, né, tem como objetivo a diversidade e inclusão social. Ela assegura que todos os grupos tenham espaço no ambiente de trabalho. Olha só. Assegura que todos os grupos tenham o mesmo espaço no ambiente de trabalho e garante igualdade de chances e oportunidades. A mesma igualdade de chance e oportunidade que eu tenho, né, numa empresa onde tem a gestão inclusiva, no processo de governança corporativa, é a mesma, de mesmo direito e mesma igualdade que vai ser garantido para outro. Tá? De chance e oportunidade. Deve estar em conformidade com as ações afirmativas promovidas pelo Estado. Então, de que adianta a empresa, a corporação, ter conhecimento e agir conforme, ou seja, em conformidade com normas e leis vigentes, se o código de conduta é diferente? Se o código de ética é diferente? De que adianta agir de acordo com o código de ética e seguir a legislação vigente? Vai ter divergência. Né? Então, muitas vezes, o colaborador fica sem saber o que seguir. Porque o próprio profissional também, ele tem o seu código de conduta profissional. Tá? Aqui é uma imagem, tá, sobre exclusão, segregação, tá? Integração e inclusão. O que é melhor para se trabalhar? Qual é o ambiente melhor? É um ambiente de exclusão, um ambiente de segregação, um ambiente de integração ou um ambiente de inclusão? Se todos pensassem, se toda empresa, organização pensasse, o melhor ambiente para se trabalhar é um ambiente de inclusão. Eu posso ter... Quem está sendo incluído, entrando num processo de inclusão na empresa que eu trabalho, eu posso aprender coisas que eu não sei. Porque essa pessoa pode saber muito mais do que eu. Não faz diferença. Só porque tem uma diferença, uma deficiência, um problema, aí é diferente? Então, muito cuidado com isso. Certo? Muito cuidado. Hoje aprendemos que uma gestão inclusiva deve estar em conformidade. O que é estar em conformidade? É seguir conforme normas, seguir conforme leis, né? Em conformidade com a multiculturalidade, né? E também com ações afirmativas promovidas pelo Estado em prol da multiculturalidade. Então, a pergunta é, recordam o conceito de ações afirmativas? A gente já falou em aulas passadas. Né? Pessoal, essa ilustração me lembra muito bem uma época que eu fazia pós-graduação. Como assim, professora? Quando eu chegava na aula, na sala de aula, né, sempre na hora da chamada, na sala de aula o professor ia fazer a chamada e chamava o nome de um aluno e ele nunca estava presente na hora, no momento. Né? Lógico, pela constância, todo mundo falava assim, meu Deus do céu, esse rapaz, até a gente conhecer quem era a pessoa. Né? Meu Deus, esse rapaz só chega depois da chamada. Esse rapaz só chega depois da chamada. Só que,
grupo de pessoas chegava após a chamada, tinha rapazes, tinha moça, tudo depois da chamada. E quem estava lá dentro ficava em dúvida quem era aquela pessoa, e sempre entrava um deficiente. E no final da aula, a gente começou a observar, eu comecei a observar que quando terminava a aula, todo mundo saía e ele ia até a mesa do professor e falava bem baixinho, né? Professor, meu nome é esse aqui. Aí o professor, por que você fala baixo? Por que você não chega logo na hora? Né? Aí ele, não, professor, eu gosto de chegar. Ele uma vez conversando falou, eu gosto de chegar quando o resto da turma chega, mesmo chegando atrasado, para entrar todo mundo de bolo. Ele não gostava de entrar somente ele atrasado para abrir. Gente, você vê a pessoa sentada, se você vê ele sentado, você pensa que é uma pessoa, né, que está ali com todo mundo sentado, ele é normal. Né? Por que eu digo ele é normal? Porque ele é igual a gente, como nós. Né? Ele é formado, ele tem conhecimento, ele sabe conversar, ele sabe entrar e sair em qualquer ambiente, ele sabe se portar, ele tem educação, ele tem uma deficiência física. Né? Ele disse que teve essa deficiência porque contraiu meningite quando era pequeno e ficou deficiente físico. Né? Ele anda com dificuldade. Mas em nenhum momento ele se sentia excluído na sala de aula e olha que tinha aulas práticas. Imagina aí uma pessoa com dificuldade de andar, porque nem sempre ele estava com cadeira de rodas. Ele andava com aqueles andadorzinhos, né? Parecendo um andajá. Né? Com aquele andador, ele empurrava, depois ele arrastava as pernas dele. Empurrava, depois arrastava as pernas dele. Quer dizer, é uma dificuldade enorme para se locomover. Né? E imagina aí, né, ele em aula prática no campo. Gente, aquilo me doía. Né? Porque todo mundo andando no campo, preparando ali o terreno para plantar, né, aula prática, para cultivar a terra, né? E ele procurando sombra. Ele se arrastava no solo, no chão. Sujava a calça, sujava a blusa. Detalhe, ele não queria ajuda de ninguém, não. Muitas vezes eu cheguei para ajudar ele, para pegar no braço dele, e ele dizia, não, deixa que eu vou, tá dando para ir. Até o ponto dele cansar, né? E não aguentar mais. Aí entrava colegas nossos com o carro dentro da área de plantação, né? Como já ocorreu, uma plantação de cana. Um amigo da turma entrava com o carro para poder ele pegar lá no meio da plantação, porque ele não aguentava mais se arrastar. Né? Ele terminou a pós-graduação com uma nota maravilhosa, ele apresentou o trabalho dele, né? A dissertação, certo? E ele não se sentia excluído, lógico, ele tem as deficiências dele, ele tem as dificuldades, mas ele não se sentia excluído. Né? Tinha, vez ou outras, disciplinas, e a gente via o comportamento de certos professores, né, achando que ele não seria capaz. Isso era notório, mas ele mostrou que era capaz. Muitos setores da universidade não estão preparados para dar acesso, né, a essas pessoas com deficiência. Então, muita coisa está mudando. Certo? Então, é isso que as organizações têm que procurar. Né? É um professor ter conhecimento daquela deficiência, é um professor não discriminar, é um colega da sala não discriminar, é ajudar. Né? É fazer com que ele se sinta parte daquele grupo. Porque se ele não se sentir parte daquele grupo, ele vai começar a se excluir por si só. Tá? Ações afirmativas. Os funcionários e gestores das empresas devem conhecer as políticas de ações afirmativas e os direitos relativos aos aspectos multiculturais e inclusivos. Né? Afinal, elas influenciam as ações da empresa, elas devem seguir a Constituição Federal, assim como outras legislações que afetam essas instituições. Né?
Esse conhecimento é necessário para a formação do cidadão e para a construção de uma sociedade mais justa e com minimização das diferenças. Certo? Ainda sobre ações afirmativas, né? Nós vimos aqui essa ilustração, onde a gente falou de cotas. Lembra quando a gente falou de cotas? Cotas sim, cotas agora, cotas enquanto forem necessárias. A gente interagiu aqui sobre as opiniões em relação à cota. Ações afirmativas são ações públicas ou privadas dirigidas à correção de desigualdade social. Olha aí, corrigir desigualdades sociais. Ações afirmativas, os exemplos, a cota, porque ela corrige desigualdade social, criada com o intuito de atribuir direitos iguais a grupos da sociedade que são oprimidos ou sofrem com a sequela do passado de opressão. Exemplo, o sistema de cota social, né, e racial implementado nos concursos de admissão nas universidades brasileiras. Lei 7.716 de 89, que é a lei do racismo. Detalhe. Vamos voltar um pouco no tempo? Né? Vamos voltar um pouco no tempo, do tempo que não tinha cota. Negros passavam em concurso e ainda passam. Né? Então, por que essa cota? Para delimitar o direito, na minha opinião. Né? Corrige desigualdades? É um fato a se pensar. Eu falei o exemplo da questão, por exemplo, eu faço um concurso, né? E um índio ou um negro faz o mesmo concurso, o negro ou um índio, né? Olha aí, Nova Santa Rita, concordo com a senhora. Mas é uma coisa para se pensar, não é, Nova Santa Rita? Olha só, se a gente faz um concurso e o negro faz uma pontuação maior que eu, ele vai esperar o quê? Passei, vou entrar nesse concurso, vou entrar nesse órgão público, eu vou ser chamado. E aí, quando vão fazer a revisão, me colocam. Por quê? Se eu fiz uma pontuação menor do que ele? Aí a justificativa da organização é porque ele não se inscreveu no sistema de cota. Ah, então se ele não se inscreveu, ele não tem capacidade. Só porque ele não se inscreveu, ele não vai entrar. Ele só entra se tivesse feito a inscrição no sistema de cota. Então isso delimita. Né? Ele tem a mesma capacidade, gente. O negro, o índio, o mameluco tem a mesma capacidade de um branco. Aí o branco entra. Fez a pontuação lá embaixo. Às vezes nem apresenta todas as etapas do concurso, nem participa. Não, mas é porque, gente, isso não existe. Então, na minha opinião, isso tem que ser repensado. Então, os negros têm que mostrar que eles têm capacidade, sim. Eles não precisam disso aqui, não. Isso aqui já delimita, já bota um limite. Imagina aí. O edital de concurso abriu, só é destinado só 10%. De tantas vagas, de 100 vagas, 5% é para negro. Por que eles não estão concorrendo com todo mundo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, isso é para se pensar. Aí a legislação fala o seguinte: corrigir desigualdade. Isso não corrige. Está tratando um desigual de forma desigual. E não igual. Aí a gente lembra do artigo 5º, a gente lembra do princípio da isonomia, a gente lembra do princípio da igualdade. Então é algo a se pensar, é algo a se reformular. Certo? Ações afirmativas, Lei 12.711 de 2012, é a lei de cotas sociais e raciais. Olha aí, olha só.
Total de vagas, 100. Né? Ampla concorrência, 50 vagas. Cotas para a escola pública, 50 vagas. Por que é que esses 50 aqui não concorrem com esses outros 50? Quer dizer que quem estuda em escola pública não tem capacidade. Põe em dúvida até o ensino. Não é? Quando mostram na televisão, né? Isso aí eu já fui ver famílias falando isso. Né? Menino, a secretária da casa, né? A que faz o serviço de limpeza e comida, o filho passou para direito. Né? E aí, aí o dono da casa, menino, teu filho estudava onde? Né? Na escola pública. Na escola pública, teu filho passou para direito na federal. Gente, e qual é o problema? Qual é o problema de ter passado? Só porque estudou em escola pública. Né? A renda que é maior, certo? Aqui das 50 vagas, com renda maior, 1,5 salário mínimo, 25 vagas, e ainda tem a divisão. Quem é de cotas escola pública, ainda tem a divisão aqui, 25 vagas para uma casa que tem renda maior que 1,5 salário mínimo, e aqui menor que 1,5 salário mínimo. Ainda tem essa divisão. Né? Aí daqui tem 13, subdividido 13, 12, 10, né? 13, 12, 10, que é o que a gente vai ver aqui na lei. Né? Artigo 1º, as instituições federais de educação superior, vinculadas ao Ministério da Educação, reservarão, ou seja, vão reservar em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Por que só 50%? Por que não concorre com o geral? Né? Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput desse artigo, 50% deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salários mínimos, né, per capita. Dentro de cada faixa de renda, né, devem ser reservadas vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Pretos, pardos e indígenas. Essas oportunidades entram na categoria de cotas raciais. Dos 25, só 13. Então vai reduzindo. Só 13. Imagina aí 50% de candidatos ou 60% de candidatos pretos, pardos e indígenas e só 13 dos 60 entrar. É estranho, né, gente? É muito estranha essa exclusão. Artigo 3º. Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º dessa lei serão preenchidas por curso e turno por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas, no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiências na população da unidade da federação, né? Onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE. Tá? Bom, ainda sobre ações afirmativas, na Lei 7.716, de 1989, que é a Lei do Racismo, né? Olha só o que temos aqui, a ilustração fala o seguinte, né? Negar acesso a cargo público ou privado por preconceito é crime. Negar acesso por preconceito é crime. Aqui está o gestor, ou diretor, ou coordenador de uma organização, dizendo o seguinte: sinto muito, mas você não está qualificada para o cargo
Olha a nota. Nota alta, nota máxima. Né? Ela conseguiu a nota máxima e o diretor diz que não está qualificada. O que não está qualificado aqui para ele? A cor da pele. Isso acontece? Acontece. Isso acontece muito. Essa lei estabelece punições para crimes resultantes de discriminação relacionada à raça, relacionada à cor, etnia, religião ou procedência nacional. Alguns dos crimes são impedir acesso a serviços públicos, é crime. Negar contratação, impedir acesso a cargos públicos, deixar de atender cliente, impedir acesso a transportes públicos. Infelizmente, ainda nos deparamos com esse tipo de crime. Vamos falar numa linguagem que todo mundo sabe. Um crime à torta e à direita que acontece aí diariamente. E não se faz nada. Não se esqueça, as minorias são alvos de discriminação e preconceito. Portanto, ao buscar punir esses crimes, o Estado protege os grupos minoritários. Será que a lei protege os grupos minoritários? Se protegesse, se valesse, se fizesse valer, isso diminuiria. Lei contra a homofobia, outro preconceito, outro tipo de discriminação. Olha só essa ilustração, aviso. É expressamente proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Aí tem esclarecimentos, denúncias e reclamações, tem um número aqui, Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT. Gente, orientação sexual, identidade de gênero. Se o outro escolhe uma coisa, é a escolha do outro. Não é a sua escolha. O que devemos fazer é o quê? Respeitar. Eu conheço uma pessoa que sempre quando vai se dirigir a homossexuais, fala o termozinho pejorativo, diminuindo essas pessoas. E eu sempre avisava, rapaz, cuidado. Cuidado, porque do jeito que tu fala, se tu estiver num local e passar um homossexual e ouvir, vai dar problema. Porque pensa num povo que luta pelos direitos dele, brigam mais do que nós. Nós somos bestas, porque nós não vamos atrás dos nossos direitos. E eles brigam atrás dos direitos dele. E conseguem, porque eles querem respeito. Para ter respeito, não precisa a gente partir para a questão judicial, gente. Não precisa a gente partir para fazer um BO. Respeito é respeito e pronto. Vamos respeitar a escolha do outro, a orientação do outro. Isso vai interferir em sua vida? Vai aumentar seu salário para você pagar suas contas? Vai te dar um emprego melhor? Esse seu incômodo? Não. Vai te colocar em uma situação constrangedora. É aquela tal coisa. É uma coisa que já acontece há muito tempo, gente. Vamos parar para pensar. É normal. Não, é natural. Tá? Do jeito que a gente quer respeito, eles querem também respeito. Muitas famílias têm aquele pensamento de preconceito pesado mesmo. Eu conheci professores que falavam o seguinte: se um filho ou uma filha minha, falava assim, olha só o termo, se um filho ou uma filha minha mudar de lado, rapaz, não vai dar certo não.
Aí você pisa. Pisa para quê? Partir para a violência para quê? Né? E o engraçado é que esse professor falava tanto isso em sala de aula, né? Que hoje tem os filhos todos com esta orientação, diferente de muitos, né? E aí dá vontade de encontrar com ele e perguntar, e aí, bateu nos filhos? Porque os filhos tudo formado, né? Tudo formado, tudo bons profissionais, excelentes profissionais, ganhando dinheiro, pagando as contas deles, sem incomodar com ninguém, sem mexer com ninguém. Dá vontade de perguntar para esse professor, e aí, professor, bateu nos filhos? Para quê? No Brasil ainda não existe uma lei específica contra a homofobia. O Supremo Tribunal Federal decidiu que enquanto não houver essa lei, as condutas homofóbicas e transfóbicas serão enquadradas no crime previsto na Lei 7.716, que é a lei do racismo. Tá? Por isso, quando o indivíduo LGBTQIA+, é agredido por palavras ou fisicamente por conta de sua orientação, ele é protegido pelo artigo 20 dessa lei. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Minha gente, você quer cumprir essa pena de 1 a 3 anos e multa por causa de uma piadinha, por causa de uma besteira que não diz nada em relação a você, a sua vida? Daqui a pouco eu conto uma passagem, mas não foi em relação a isso, né? Foi em relação a outra coisa, mas isso é o que eu achei interessante quando eu fiquei sabendo, né? Olha só, igualdade e equidade. A ética corporativa deve ser construída segundo o multiculturalismo. Uma empresa multicultural reconhece a história de vida de seus colaboradores, além de valorizar suas competências e habilidades. Essa postura deve ser pautada na justiça e na equidade, segundo o princípio da isonomia. Todos recebem o mesmo tratamento na oferta de oportunidades. Todos têm a mesma oportunidade. As diferenças entre as pessoas são ponderadas na oferta de oportunidades. Olha só. Na igualdade, todos recebem o mesmo tratamento. Observem aqui na igualdade que tem bases, caixas, né? Vamos dizer que são caixas, né? Do mesmo tamanho, tamanhos iguais. Né? Só que as pessoas aqui em cima são de tamanhos diferentes. Mesmo tendo a igualdade de oportunidade de subir para ver algo além de uma barreira, eu sou do menor tamanho. Mas eu estou em igualdade com o meu colega do lado, que tem um maior tamanho que eu. Na equidade, as diferenças, olha só, as diferenças entre as pessoas são ponderadas. São observadas, são questionadas, são valorizadas, né? Na oferta de oportunidade. Ou seja, na equidade, quem tem um menor tamanho, né, vai ser valorizado, ou seja, vai ter direito, né, a ter uma base maior para que possa ver além de uma barreira. Isso aqui é a ilustração que está mostrando. Certo? Bom, antes de entrar nessa questão aqui, as pessoas se incomodam muito, né, com as escolhas dos outros. Isso é de praxe, gente. Eu tenho certeza que vocês, né, as escolhas de vocês incomodam ou já incomodaram muita gente. Aqui nosso diretor de imagem, nosso professor assistente, com certeza também na vida, algumas escolhas que fizeram ou fazem incomodam pessoas que nem são ligados a gente. Né? Dentro dessa questão de discriminação racial, a gente lembra da discriminação religiosa, onde está aí mostrando cada dia, né, a questão religiosa sendo discriminada, porque as pessoas não querem, se eu tenho uma doutrina, eu tenho que respeitar o outro, eu não posso forçar o outro a entrar na minha doutrina.
mas eu respeito, né? E isso incomoda. A escolha do outro incomoda, né? E não tem a ver com isso aqui, com a questão racial que eu vou falar para vocês. Eu estou falando da questão de se incomodar com atitudes que não te dizem respeito, né? Recentemente, um grupo de amigos estavam num restaurante, se reuniram, né? E eu achei engraçado me contando essa história. Tu perdeu. A gente estava na mesa. Escuta essa, João. A gente estava na mesa, tudo usando cigarro eletrônico, né? Tinha umas pessoas usando cigarro eletrônico. E uma senhora foi sair do restaurante, foi no portão do restaurante, na entrada, voltou, foi até a nossa mesa, e isso meus amigos contando. Foi até a nossa mesa e passou o sermão em quem estava usando cigarro eletrônico. Ainda pediu com licença. Com licença, eu não conheço vocês, olha só. Mas vocês sabiam que isso faz mal? Deu uma aula, né? E aí me contaram isso. Eu disse, minha gente, a galera tá pirando. Porque olha que a pessoa vai sair do restaurante, voltar e se incomodar com a atitude dos outros. É lógico que quem estava ali sabe de algum mal que faz, né? Quer usar? Usa. Mas sabendo que vai fazer um mal. Tudo demais faz mal, né? Mas isso não cabe ao outro simplesmente passar como essa atitude dessa senhora, que ela poderia sido muito bem respondida na hora. Eu disse, se eu tivesse lá, eu tinha respondido. Sim, minha senhora, agora eu que peço licença. O que a senhora tem a ver com isso? Né? É a mesma coisa daqui que eu falo para vocês de discriminação. Isso são escolhas. E quando a gente está dando aula aqui falando sobre ética e relações interpessoais, a gente tem que pensar nisso. Se a gente quer ter uma boa relação interpessoal, a gente tem que fazer o quê? Praticar empatia, se colocar no lugar do outro, né? E tentar entender. Se não entender, respeite. Para respeitar o outro, não precisa entender o outro, gente. Respeite o outro porque ele é diferente, ele não é igual a você. Seu modo de pensar é diferente do dele, respeite. Se todo mundo pensasse assim, não tinha nas relações interpessoais alguma divergência, alguns conflitos. Evitaria muito isso, tá? Justiça e equidade. Você sabe a diferença de igualdade e equidade? Olha só. Uma deficiente, uma cadeirante, os amigos andando de bicicleta e colocaram a bicicleta do lado dela. Gente, ela é cadeirante, para que uma bicicleta? Por que não fornece um triciclo onde ela vai poder se locomover e estar fazendo a mesma atividade física que os demais? Né? Mas quem fuma não tem empatia com quem não fuma. Né? E quem não fuma não tem empatia com quem fuma. Não é, Nova Santa Rita? A atitude, eu só estou falando da atitude, né? Que não havia necessidade. Quando me falaram essa questão, eu disse, não havia necessidade dessa senhora. Ela não estava nem perto. Ela já ia embora, voltou, se deu o trabalho de voltar e foi passar um sermão numa mesa onde tinha adultos. Não tinha adolescente, não. Eram adultos que sabem o que estão fazendo. Tá? Justiça. As instituições são justas quando têm por fundamento os princípios morais e não fazem nenhuma distinção arbitrária entre as pessoas na fixação de direitos e deveres individuais. Tá? Equidade, a eco, tornar igual, aplainar, tornar igual, consiste na adaptação da regra que existe à situação concreta, observando-se os critérios de justiça. Princípio da liberdade igual, princípio da oportunidade justa, né? E princípio da diferença. Certo? Multiculturalidade. Já está na hora de praticar, né, João? Vixe, Maria. Bora botar aí na hora de praticar para esses alunos. O tempo foi passando, o assunto foi chegando. Né? Olha aí. Vamos lá, gente. Assinalar a alternativa que contém o conceito de cultura popular. Vamos lá interagir?
alternativa que contém o conceito de cultura popular. O que é cultura popular? É o conjunto de práticas, saberes, valores e normas constituídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. É o conjunto de manifestações que têm origem nas classes dominantes, práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes, produção e visão de mundo, né? Ou conjunto de manifestação que tem origem nas classes dominantes ou populares, né? Bota só um minutinho, João. Letra A, conceito de cultura popular, tá? Conjunto de manifestações que têm origem nas classes dominantes, né? Cultura popular, certo? Segunda questão, uma empresa que demite um funcionário estrangeiro porque ele não possuía afinidade cultural com a organização, pode ser denominada empresa multicultural ou empresa não multicultural? Vamos lá, dar um tempinho aí para responder. Que demite um funcionário estrangeiro porque ele não possui afinidade cultural com a organização. Se não possui afinidade cultural, é obrigado a demitir? Não. Se demite é porque não mostra que é uma empresa multicultural. Então, a resposta é... Tá? Chave de resposta. Empresa multicultural é a entidade que incentiva, desenvolve a partilha e diversidade de manifestações culturais presentes na sociedade, né? Então, tá? É uma empresa não multicultural. Ao fomentar uma política de inclusão numa organização, os conflitos são reduzidos porque se propicia um clima laboral de satisfação para os empregados. Tá? Qual o benefício de um modelo multicultural nas empresas foi descrito acima? Vamos lá responder? Olha só, ao fomentar uma política de inclusão numa organização. Tá? Ou seja, vai implantar, né, a governança corporativa, a gestão inclusiva. Os conflitos são reduzidos, lógico, que tem uma política de inclusão, né?
Porque se propicia um clima laboral de satisfação, um clima laboral harmonioso, sem discussões, certo? Para os empregados. Então, qual é o benefício de um modelo multicultural? Qual o benefício de um modelo multicultural foi descrito aqui? Produtividade, reputação, coexistência ou criatividade? Nova Santa Rita já respondeu letra C. Quem mais, gente? Só Nova Santa Rita que está respondendo, né? Os outros não estão interagindo. Olha que essa interação é muito importante, viu? É aqui onde a gente fica tirando as dúvidas, né? Quando chegar a avaliação, não tem como tirar dúvida, tá? Certo? Então, vamos lá. Coexistência. Então, a coexistência é um benefício que diz respeito ao fomento de uma política de inclusão numa organização para reduzir, né, os conflitos, para gerar um clima laboral harmonioso, tá? Para gerar uma satisfação aos empregados. E gerando satisfação, o que é que a gente tem? Motivação. O que um empregado quer numa organização, numa empresa, é motivação. Nós já vimos em outras aulas que a motivação ela tem que partir de nós, né? Ela aumenta no clima organizacional, né? Eu posso ter uma motivação dentro de mim. A motivação para sair de casa todo dia para ir trabalhar, né? A motivação é o quê? Eu aumentar meus conhecimentos, eu melhorar minha qualidade de vida, né? Mas quando eu chego no meu ambiente laboral, no meu ambiente de trabalho, eu quero mais motivação, tá? Bom, e a questão da nossa revisão, gente? Toda empresa consiste num microsistema, a gente viu isso no início da aula, num microsistema que está inserido na sociedade, que por sua vez compõe um macrosistema, né? Por isso deve refletir as mudanças sociais. As empresas devem refletir as mudanças sociais. As empresas devem refletir a aceitação, a acessibilidade, porque dentro da sociedade nós temos mudanças, nós temos desenvolvimento, nós temos evolução, mas temos também involução, tá? Nós temos também o não crescimento, o não desenvolvimento. E o não desenvolvimento vem de onde? Das desigualdades sociais, tá? Multiculturalismo é a inter-relação de várias culturas no mesmo ambiente. Inter-relação a gente lembra de quê? Da relação interpessoal. De várias culturas num ambiente só. Aqui tem várias culturas, certo? Vários povos formaram a identidade brasileira, portugueses, indígenas, africanos, italianos, japoneses, alemães, árabes, entre outros. Ou seja, no início da aula eu falei, quando a gente mostrou sobre isso, né? Que formaram a identidade brasileira. Nós somos brasileiros, então, quem sabe a gente não tem um pouquinho, né, dos portugueses, dos indígenas, dos africanos, dos italianos, dos japoneses, dos alemães, né, dos árabes, certo? Em nossa terra, eles contribuíram, né, esses povos aqui contribuíram para a pluralidade cultural do país, né, em suas diversas regiões, região sul, região sudeste, nordeste, centro-oeste e norte. A gente viu sobre a pluralidade cultural, que vai desde quê? Desde as comemorações, as festividades, né? Questão da religiosidade, culinária, né? Sotaque, né? Expressões, certo? Então, isso mostra uma pluralidade cultural. Por quê? Porque o Brasil é formado, né, por diferentes povos, certo? Empresa multicultural. Empresa multicultural é a entidade que incentiva
desenvolve e partilha o quê? A diversidade de manifestações culturais presentes na sociedade. A empresa multicultural, no código de conduta dela, no código de ética empresarial, no código de ética organizacional, ela abre as portas, ela aceita, né, a diversidade. Certo? Empresa não multicultural, entidade que, embora possa conter culturas diversificadas na equipe, embora contenha, né, mantém uma gestão uniforme e excludente. Tá? Ou seja, no próprio código de conduta da empresa, ela pode simplesmente excluir. Ela tem uma postura excludente em relação a um funcionário que ela vai contratar. Tá? Cabe ao funcionário fazer parte dessa empresa ou não. Mas ela deixa bem claro que a gestão é uniforme. Tá? Ações necessárias para a implantação de uma gestão multicultural, né? É o que precisa em todas as organizações. Tem que fazer ações para implementar, para implantar essa gestão multicultural. Quando a gente fala de implantar uma gestão, a gente lembra de quê? Que precisa de informação. Que os funcionários vão precisar de um treinamento. Né? Vamos supor, numa organização, numa empresa onde só tem escada, né? E simplesmente tem a vaga para portador de necessidades especiais. Ou essa empresa vai se adaptar, vai ter rampas de acesso, né? Ou então os funcionários vão ter que receber treinamentos para receber esse funcionário. Se for implantar uma gestão multicultural. Certo? Projetos que visam a inclusão étnico-racial. Nessa parte aqui, gente, a gente viu a questão de cotas da legislação, né? A lei do racismo. A gente viu nessa parte aqui de projetos que visam a inclusão étnico-racial. As empresas também, quando implantam essa gestão multicultural, no projeto tem que estar incluso isso. Então, observem que quando a gente fala de governança corporativa, gestão inclusiva, implantação de uma gestão multicultural, tudo está interligado. Tudo está interagindo. Tem que interagir. E o código de ética da empresa também tem que interagir com esses processos de gestão. E não adianta eu falar que a minha empresa tem um processo de gestão implantado, tem um compliance implantado, e eu não agir em conformidade. Isso vai me dar problema. Tá? Benefícios de um modelo multicultural nas empresas. Ora, se eu adoto um modelo multicultural na minha empresa, essa minha empresa vai ser bem vista no mercado de trabalho. Quem é que vai competir comigo? Outra empresa que também adota modelos multiculturais. E isso aumenta a competitividade. Aumenta a visão do mercado de trabalho. Tá? Por quê? Porque eu estou visando o lado social, estou visando também o lado ambiental e o lado econômico. Certo? Entenderam aí a questão da multicultura nas empresas, né? Que é uma forma de melhoria da imagem, né? E atender a necessidade da sociedade. Certo? Beleza? Ficamos por aqui, tá? E até a próxima.